Bom dia, irmã Maria Garcia. Espero que a senhora esteja bem. Foi a primeira a chegar hoje, hein? Pelo menos a primeira a se manifestar aqui nos comentários. Rosilei, bom dia. Tudo bem? Lucimar, bom dia. Lucimar, dona Otelina ainda está descansando? E quando ela está presente, você coloca que ela também está assistindo, está participando. Espero que ela esteja bem. Bom dia, Neuza. Que bom, Rosilei, graças a Deus. Ei, Marinês, bom dia. Bom dia, Dora. Bem-vinda, Dora. Deus te abençoe. Bom dia, Lídia. Graça e paz. Ah, ela ainda não levantou. Lucimar, não conta para ninguém não, viu? Mas se eu pudesse, eu também não teria levantado ainda. Ela está certa. Dercy, bom dia. Presbítero Plínio, bom dia. Ei, Áurea. Ô, Áurea, eu não estou de mal de você, não. Só não passei aí para pegar meu presente, viu? Ah, que legal, Áurea, que legal. Vamos orar pela sua viagem. Vai ser bênção ver a sua mãezinha, tá? Vamos orar sim. Ei, Vicente, bom dia, querido. Monésimo, bom dia. A irmã Neuza está aí perto do senhor, irmão Onésimo? Tá tudo bem com ela? Ei, Nice, bom dia. Nice e a irmã Alice, rima hein, no final aí do nome das duas, né? Bom dia, bom dia. Meus queridos, sim. Ok, irmão Onésimo, fala com ela que estamos mandando um beijinho para ela. E para Fabiana também. A Neuza está desejando boa viagem aí, viu, Áurea? Maravilha, maravilha. Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez e damos graças a Deus por essas ferramentas que nós temos. Ok, Dora, vamos orar sim pelo Pedro e pelo Miguel. Porque através delas, internet, junto com os programas que temos utilizado, essas plataformas, a gente pode minimizar, né, os efeitos danosos desse isolamento, como esfriamento no relacionamento entre nós e também no esfriamento em relação à fé, no nosso compromisso com Cristo, né? Então, a gente tem nos encontrado aqui de forma privada todos os dias pela manhã, nas reuniões de oração, voltado só para a vida interna da nossa igreja, né? Mas temos nos encontrado também aqui todos os dias na leitura da Bíblia, às 22 horas, aí aberto, com a participação de várias pessoas no Brasil e até de fora. Amigos nossos do exterior têm participado. E
E também às terças-feiras à noite, momentos de oração que tem sido bênção nas nossas vidas. E, obviamente, nos domingos, né? Aos domingos pela manhã e também à noite. Então, louvado seja Deus pelo que a gente tem hoje e pode usar para manter viva a chama da comunhão entre nós, da nossa comunhão com Deus, e nos fortalecendo na fé em Cristo Jesus. Temos que sair dessa pandemia muito mais crentes do que quando ela começou, viu? Muito mais cheios do Espírito do que quando entramos nela. É assim que eu oro para que a gente saia. Uma igreja muito mais vibrante, muito mais corajosa, destemida, comprometida com Deus e com a obra dele no mundo, né? Que manifesta o amor de Deus às pessoas. Então vamos orar. Dou as boas-vindas ainda a Suzy, a Lloyd. Obrigado pela presença aqui. E vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado pela noite de sono e descanso que o Senhor concedeu a nós. Depois de termos terminado o dia de ontem, como temos terminado todos os dias nos últimos meses, lendo a Tua palavra, não tenho dúvida de que o Senhor está nos enchendo com a Tua santa e bendita palavra e com o conhecimento adquirido nela. Estamos ficando mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor está trabalhando as nossas vidas, nos ensinando aquilo que precisamos saber e viver. Então, muito obrigado por ontem à noite, obrigado pela noite de sono, pelo despertamento com vida, com saúde, ou com saúde suficiente para estarmos aqui, tocarmos a nossa vida nesse dia. Então, agradecemos muito ao Senhor por todo o cuidado que o Senhor já dispensou sobre nós nessa manhã, nos alimentando física, emocional e espiritualmente. E agora que estamos juntos aqui para estudar a Tua palavra, mais uma vez pedimos ao Senhor que abra o nosso entendimento e que o Espírito Santo do Senhor seja o nosso mestre na manhã desse domingo. Ensina-nos o que nos convém saber. Ensina-nos aquilo que precisamos colocar em prática nas nossas vidas, como filhos e filhas do Senhor, honrando o Senhor com as nossas vidas em cada momento da nossa caminhada. Oramos também em favor da vida da Áurea, do Mineiro, de quem mais estiver com eles nesta viagem, para que ela possa ver a sua mãe e minimizar aí os efeitos da saudade, tranquilizar seu coração, estando com a sua mãezinha, que o Senhor guarde esses queridos irmãos na ida, no tempo de estada lá com a família e também na volta, Senhor. Mas que seja um tempo onde todos experimentem o cuidado, a bondade do Senhor, a graça do Senhor em suas vidas. Usa a vida da Áurea e do Mineiro, ó Deus, para levar alegria à vida de todos na família, especialmente a sua mãe, mas usa também a Áurea e o Mineiro para comunicar salvação em Cristo Jesus a todos em sua família que ainda não conhecem a Cristo como Senhor e Salvador, que ainda não se renderam a Ele. Abençoa também, ó Deus, conforme o pedido da Dora, o Pedro e o Miguel. Não sabemos exatamente o que está acontecendo com eles, mas o Senhor sabe, e não é sem motivo que a Dora pede oração, Senhor. Então visita-os com a Tua graça, com a Tua bondade, com o Teu poder. Cerca-os, ó Deus, com o Teu cuidado. Que o Pedro e o Miguel estejam, de fato, envolvidos pelos braços santos, amorosos e poderosos do Senhor. Livra-os de todo o mal, Senhor Deus, e traga assim tranquilidade ao coração da Dora e de toda a família. E com a Dora abençoa todos na sua casa, Pai Santo, derramando bênçãos sem medidas em cada área da vida que essa serva do Senhor e sua família necessitam nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, oramos ao Senhor agradecidos, certos de que o Senhor está conosco e há de falar ao nosso coração. Para a honra, glória e louvor do Teu nome, para a edificação e crescimento da Tua igreja, para a salvação dos perdidos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o texto de hoje encontra-se na primeira carta de Pedro, capítulo 4, do verso 12 até o 19. Nós estamos caminhando para encerrar as meditações, né, as mensagens nessa primeira carta de Pedro.
Eu confesso aos irmãos que eu não me decidi ainda se eu vou estudar a segunda carta com vocês, mas eu creio que sim, não na sequência, imediatamente após o término da primeira carta, porque eu tenho alguns outros assuntos, eu tenho alguns outros textos que eu gostaria de trabalhar com vocês. Mas nós vamos terminar a primeira carta, e aí nós vamos trabalhar esses outros textos que eu gostaria, esses outros assuntos, e depois a gente vê a segunda carta de Pedro. Assim a gente faz um passeio, né, uma viagem nas duas cartas do apóstolo Pedro. Então diz assim a palavra de Deus, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, do verso 12 até o verso 19. O título que temos aí nesse bloco de versículos, nessa perícope, é: o sofrermos por Cristo é privilégio glorioso. Então vamos ver o texto sagrado. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Meus irmãos, não é novidade para nós, não só por conta da experiência, talvez que muitos aqui já têm, mas principalmente por causa da palavra de Deus, que já nos assegura que todo cristão que tem uma vida piedosa irá sofrer algum tipo de perseguição. Jesus falou sobre isso, lembra? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: todo cristão que quiser viver piedosamente será perseguido. Ele já instruiu a Timóteo para que Timóteo instruísse a igreja e ele, ao mesmo tempo, estava instruindo a igreja em todos os tempos, épocas, lugares. Todo aquele que é cristão e quer viver de modo agradável a Deus vai sofrer algum tipo de perseguição. No trabalho, na escola, nos estudos, na vizinhança, dentro da família. Meus queridos, sempre haverá pessoas resistindo à verdade, sempre haverá pessoas se opondo ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque também por trás dessas pessoas há forças espirituais poderosíssimas, não toda poderosa, né? Essa força espiritual do mal, mas força espiritual do mal com muito poder, com poder acima do poder humano, não acima do poder divino, mas acima do nosso, com certeza. Então não importa o que você diga ou faça, se você for um cristão, um seguidor
fiel de Jesus Cristo, né? Ou uma seguidora fiel de Jesus Cristo, não importa o que você diga ou faça, sempre haverá pessoas encontrando motivos para te criticar, motivos para culpar você. Exatamente porque você é crente. E às vezes nem eles sabem que eles estão fazendo isso, porque você é uma pessoa fiel a Deus. Pedro tratou desse tipo de perseguição normal na primeira metade da sua carta. Ele descreveu sobre a perseguição, o sofrimento, de modo amplo, vasto, né? E no texto que nós acabamos de ler, ele fala de um sofrimento mais feroz que estava surgindo no meio do povo de Deus. E ele chama, se você prestou atenção, ele chama esse sofrimento, aí no versículo 12, de fogo ardente. Fogo ardente. Então parece, já que ele já vinha falando de sofrimento, parece que agora é um sofrimento muito mais intenso, que poderia causar muito mais dano no corpo e na alma, no físico e nas emoções daqueles irmãos. Então ele fala de um fogo ardente que estava surgindo, um sofrimento mais intenso. O sofrimento, às vezes, ele pode ser brando, e você olha para ele e você diz, não, isso aí eu aguento suportar, eu aguento levar. Mas, às vezes, vem alguma coisa sobre a sua vida e você vai dizer assim, não, isso é além das minhas forças. Além das minhas forças. Né? E é o que Pedro está chamando de fogo ardente. Talvez aqui era a intensificação da perseguição contra os cristãos, contra a igreja, empreendida pelo imperador romano, que estava intensificando essa caça, o cerco apertando, eles sendo comprimidos. Então Pedro está dizendo, olha, é um fogo ardente que está surgindo aí entre vocês. E nessa perícope, nesse bloco de versículos, do 12 até o 19, eu entendo que ele nos dá aqui 4 instruções claras para a gente lidar com esse sofrimento com características de um fogo ardente. Mas são instruções que servem para a gente a todo momento, em todo e qualquer sofrimento, com toda e qualquer situação adversa, mas especialmente com sofrimento muito intenso. Ele diz, olha, faça assim e você vai vencer mais uma vez. Você vai sair vitorioso ou vitoriosa lá na frente mais uma vez. Meus irmãos, eu vou dar uma pausa aqui, eu preciso saudar algumas pessoas aqui. Enquanto isso, você bebe uma água aí, eu vou beber também. Olha, estou vendo aqui que chegou, logo depois da abertura, a Joyce, a Dona Emília, o meu amigo, pastor Demétrios, lá de Rondônia, que vocês já conhecem, já leu a Bíblia com a gente. Demétrios, você vai ter que voltar aqui, viu? Nós começamos a leitura do Antigo Testamento. A Mércia Jaqueline, Mércia, bem-vinda, Deus abençoe sua vida, sua família. Maria Aparecida Mesquita, bênção ter você aqui também. O Natan, a Cláudia. Eu creio que esses eu não tinha cumprimentado ainda e me alegra muito ver vocês aqui, ter vocês aqui. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Então, queridos, é sobre essas instruções que eu quero falar com vocês agora de manhã. Então, a primeira instrução que Pedro dá para você e para mim, se somos de fato crente em Jesus Cristo, se somos seguidores de Cristo e o seguimos fielmente com desejo de vivermos para a sua glória, Pedro está dizendo que o sofrimento e a fé cristã não são incompatíveis. Parece que eles têm tudo a ver, parece que o sofrimento vem no pacote da fé, no pacote do discipulado de Cristo. Então ele vai dizer aqui no versículo 12 que o sofrimento é algo que você e eu
podemos e devemos esperar. Isso até vai evitar a gente, se tivermos essa consciência, olha, o apóstolo Pedro está dizendo para eu esperar o sofrimento. Vai tirar a gente dessa neura, eu vou sofrer, o medo de sofrer, o sofrimento, e aquela coisa louca, a gente fica fazendo de tudo para evitar o sofrimento, quando muitas vezes, não poucas, muitas vezes, Deus nos guia por um caminho, irmãos, onde só o fogo ardente vai purificar o nosso ser do pecado, da impureza, vai derreter o coração duro que temos no peito em relação a Deus e a vontade dele para as nossas vidas, para a nossa família, para a vida do mundo que ele criou, onde nós estamos representando e vivendo como sal e como luz. Então, Pedro vai dizer para a gente esperar o sofrimento, para a gente aguardar o sofrimento, porque ele virá. Se não veio ainda, virá. Porque Jesus disse, eu lembrei ainda há pouco, olha, perseguiram a mim, disse Jesus. E se fizeram isso comigo, vão fazer isso com vocês. E o mundo é lugar de aflições, ele disse. E Paulo, outro texto que eu lembrei na introdução, você é crente, você vive piedosamente, então você vai ser perseguido mesmo, você vai sofrer mesmo, exatamente por conta da sua fé. Então Pedro vai dizer, olha, não estranheis o fogo estranho, o fogo ardente que surge no meio de vós. O verso 13, ele diz, pelo contrário, o pelo contrário para mim está exatamente ligado com o não estranheis. Vocês deveriam estar esperando por isso. Deveriam estar certos de que alguma coisa queria apertar vocês, encurralar vocês, sobrecarregar vocês, iria acontecer num momento ou no outro da caminhada. E às vezes durante um longo tempo da caminhada, né? Então, não é algo a ser estranhado na vida cristã a perseguição e o sofrimento. Ao longo da história, tem sido assim na vida do povo de Deus. O mundo ímpio persegue o povo de Deus, o mundo ímpio persegue a igreja. Se não bastasse essa perseguição externa, nós também lutamos contra a nossa própria carne, que nos faz sofrer. Tem o diabo, que é também o nosso adversário, contra o qual nós lutamos. Na verdade, a nossa luta é contra ele, e ele vai usar também o mundo, ele vai usar a nossa carne, ele vai usar a carne do outro, para gerar sofrimento em nós e perseguição. Mas pensando no mundo em que nós vivemos, irmãos, é bom lembrarmos que nós somos completamente diferentes dos incrédulos. Nós, os fiéis seguidores de Jesus Cristo, nós que já nascemos de novo, nós que já fomos lavados no sangue de Jesus, nós que temos o Espírito Santo de Deus habitando as nossas vidas, nós que somos membros do corpo de Cristo e fomos inseridos lá por Ele mesmo e recebemos dons espirituais para glorificarmos a Deus com as nossas vidas e servirmos a Deus nesse tempo que Ele nos dá. E fazermos isso com toda diligência, zelo, amor, dedicação. Então, por tudo isso, nós somos diferentes. E porque nós somos diferentes, a nossa vida é diferente. Essa diferença vai resultar em procedimentos, em ações, em reações diferentes daquilo que a gente vê na vida de uma pessoa não convertida ainda. E olhando ainda para esse mundo, a gente sabe que muito do que acontece no mundo está envolvido em mentiras, orgulho, prazeres ilícitos, ganância, corrupção, o desejo de ter cada vez mais
pelo simples prazer de ter, de acumular. Agora, nós, como cristãos, consagrados a Deus, nós construímos, nós edificamos a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, as nossas conquistas, com base na verdade, na santidade, na humildade, no desejo de glorificar a Deus. Não é verdade? Precisa ser assim, por causa de Cristo, irmãos. E vive-se desse modo, de modo diferente do não cristão, exatamente por causa de Cristo. Exatamente por causa dele, porque somos dele. E o sofrimento vem por conta dessa vida diferente, onde a gente abre mão de muitas coisas, onde a gente impõe a nós limitações, restrições, por amor a Jesus Cristo. E a perseguição é a Cristo. Quando a perseguição é desencadeada contra nós, tenha ela a dimensão que tiver, a força que tiver, no contexto que for, é uma perseguição contra Cristo. Jesus falou com Saulo, né, antes de transformá-lo no apóstolo Paulo: olha, você está perseguindo a mim. Quando você persegue a minha igreja, quando você persegue as minhas ovelhas, você persegue a mim. Quando você maltrata as minhas ovelhas, é a mim que você está maltratando. E o texto vai deixar claro que aqueles primeiros destinatários da carta de Pedro, o sofrimento deles estava intimamente relacionado com a fé em Cristo. Se não, veja, versículo 12. Versículo 12. Ele vai dizer: não estranheis o fogo estranho que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Destinado a provar-vos. E não era algo extraordinário, era algo ordinário, algo que acontecia naturalmente. Por isso ele diz: não estranheis esse fogo ardente, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Ao que tudo indica, fazia parte da vida cristã, daqueles cristãos, e faz parte da nossa. Estamos no mesmo corpo, estamos ligados à mesma cabeça, que é Cristo. E a palavra de Cristo, para eles, é a mesma palavra para nós. As promessas de bênção e de que passaríamos por tribulação e perseguição, destinada a eles, também são destinadas a nós. Versículo 13 nos conecta com Cristo de novo, ou os cristãos com Cristo, os leitores de Pedro, e nós hoje, através da palavra coparticipante, sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. E Paulo vai dizer, irmãos, que foi dado a nós a graça, não apenas de crermos em Cristo, mas também de padecermos por Ele. Então, graça de Deus para crer, graça de Deus para sofrer por causa da fé em Cristo. Seja um sofrimento imposto de fora, seja algo que nós, por conta da nova natureza, tenhamos que abrir mão. Às vezes a nossa velha natureza quer voltar lá, achando que aquilo é que dá prazer, aquilo é que dá alegria, que dá satisfação, aquilo é que traz realização. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós dizemos: não, isso não faz parte mais da minha vida. Eu não vou voltar lá, eu não vou me envolver mais com isso. E a gente vai vivendo essas restrições. Isso gera sofrimento, sim, com certeza, porque a nossa natureza nova ainda não está totalmente treinada para lidar com aquilo que a gente está abrindo mão e que de repente viveu décadas envolvidos com aquilo. Olha o verso 14, ele vai dizer: se pelo nome de Cristo sois injuriados. Então, todo o sofrimento aqui estava relacionado com a fé cristã, com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no verso 16, se sofrer como cristão, então faz parte, sim, da vida cristã. O verso 17, veja: porque a ocasião de começar o quê? O juízo.
A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Casa de Deus, irmãos. A casa espiritual, a igreja. Ocasião de começar o juízo. Então, isso Pedro escreveu lá nos dias dele. Então, isso começou lá e continua. Faz parte da caminhada nossa como cristãos. O sofrimento, a perseguição, lidar com a dor, com perdas, faz parte da nossa caminhada. Verso 18. Eu entendo por aqui que também faz parte do pacote da salvação. E se é com dificuldade que o justo é salvo, veja, não é porque Deus não tem capacidade para salvar a gente sem isso. Não é porque Deus não é poderoso para salvar a gente sem o sofrimento. Mas é porque o sofrimento faz parte desse pacote da salvação, da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes é a vontade de Deus, conforme diz o versículo 19. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, veja, de novo, já vimos isso em outros momentos, e agora, de novo, vontade de Deus aparece aqui, ligando a questão do sofrimento na vida cristã, né? Mesmo porque muito disso visa nos provar, como é dito lá no verso 12. Meus queridos irmãos, e tem sido assim, se somos membros do corpo de Cristo, então devemos esperar sofrimento, devemos esperar perseguição, porque nos foi dada a graça de crer, mas também de sofrer. Vocês viram aí, nesses últimos dias, que o presidente do Brasil nomeou mais um ministro para o seu governo, e esse ministro é um pastor presbiteriano. Agora são 2 pastores presbiterianos compondo o governo federal. O pastor André, que assumiu o lugar do Sérgio Moro, e o Milton Ribeiro, que assumiu agora o Ministério da Educação, né? E ele mal foi nomeado, as pessoas nem conhecem quem é o Milton Ribeiro, e já começaram a falar mal dele. E um dos artigos que eu vi ontem, a pessoa argumenta em cima do fato do Milton Ribeiro ser pastor, ter formação teológica. Então, o cara poderia ser um cachaceiro envolvido com droga, ser um ladrão declarado, consumado, comprovado, que não teria problema. Mas porque o homem é um pastor, e o que está por trás disso é o fato dele ser cristão e ser conservador e ser contra tudo isso que a gente vê aí no nosso país hoje, buscando liberação, inclusive dentro das instituições de ensino. E não falo só das faculdades. Isso tem começado com as nossas creches, com as nossas crianças na mais tenra idade, o ensino pervertido, que só agrada a Satanás e ao seu reino, desvirtuando as pessoas do caminho de Deus, da vontade de Deus para a vida delas. Então, veja, só porque o homem é crente, irmãos, começaram a persegui-lo. Deus abençoe que não tenha nada na vida dele que desabone o seu caráter, mas no momento, só porque é um cristão. Temos que orar para que homens e mulheres de Deus entrem na nossa política para fazer diferença lá, que não se corrompam e que levem os valores de Deus para dentro da política para purificar as nossas instituições governamentais da podridão que tomou conta dela.
Que Deus nos livre. Que Deus não permita que esse tipo de voz do inferno, das trevas, venha fazer diferença, derrubando pessoas sérias das esferas governamentais. Segunda instrução que Pedro nos dá. Primeiro ele disse, espere o sofrimento. Faz parte da vida. O juízo pela casa de Deus começou lá, segundo ele. É chegada a hora de começar isso. Então, Cristo não voltou ainda. A igreja está passando por esse fogo ardente. Segunda orientação que ele nos dá aqui, eu a encontro nos versículos 13 e 14. E ele diz, tem sofrimento que você já esperava passar por ele, só não sabia exatamente qual, mas você sabia que ia ter dificuldade no caminho. E quando ele chegou, não te pegou de surpresa, te achou sim de joelho em oração, consagrando a sua vida, vivendo para a glória de Deus, lendo a Bíblia, meditando na palavra. Então ele diz, alegre-se no sofrimento. Olha os versos 13 e 14. E ele fala aqui, ele faz menção aqui em alegria 4 vezes nesses 2 versículos. Ele vai dizer, pelo contrário, veja, então não estranhe isso, pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos o quê? Alegreis exultando. Aqui ele menciona 2 vezes, alegria e exultação. Alegreis exultando, parece que é uma alegria imensa, uma satisfação que não dá para medir, para calcular. Então, alegrai-vos pelo fato de ser co-participantes, participar com Cristo no sofrimento, ou de sofrer como cristão, ou de sofrer por causa de Cristo, ou de ser perseguido como Cristo foi. Na revelação da glória de Cristo, a alegria vai ser muito maior. Verso 14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então, literalmente, Pedro está escrevendo, estejam constantemente se alegrando ao passarem por sofrimento. E ele fala de alegria 4 vezes nesses 2 versículos. Meus queridos, o mundo que nós vivemos e que os leitores, os primeiros leitores de Pedro viviam, o mundo não é capaz de entender de que maneira as circunstâncias difíceis podem produzir alegria exultante em nossas vidas. Ele não é capaz de entender. Os não crentes não são capazes de entender porque nos velórios, nos ofícios fúnebres, nós cantamos hinos e glorificamos a Deus e exaltamos a Deus, mesmo com lágrimas nos olhos. Nós não permitimos que o louvor a Deus seja tirado de nós, que o sofrimento tire de nós o prazer de glorificar a Deus e de cantar, e de nos alegrarmos no Senhor, porque de fato essa alegria no Senhor é a nossa força. O mundo não entende isso, os não crentes não entendem isso. Sabe por quê? Porque eles, os não crentes, porque o mundo não experimentou a graça de Deus como nós experimentamos. E Paulo vai dizer aos coríntios que a graça de Deus é melhor do que a vida. Na verdade, Deus fala isso com o apóstolo Paulo, texto que a gente lê nos escritos de Salomão. A graça é melhor do que a vida. E Deus fala com Paulo, a minha graça te basta, Paulo. É por isso que nós podemos vencer o sofrimento, as perseguições, por isso é que nós podemos nos alegrar, apesar dos sofrimentos. Pedro cita vários privilégios aqui na sua carta, nesses 2 versículos, que são presentes na nossa vida. E a gente precisa compartilhar isso até para encorajar outras pessoas, para que elas também aprendam conosco a se regozijarem em meio ao sofrimento, ou em meio ao fogo ardente, como Pedro fala aqui. No versículo 13, ele diz que o sofrimento
representa a comunhão com Cristo, quando ele fala aí de coparticipação. Privilégio, irmãos, a comunhão com Cristo. Ainda no versículo 13, ele vai dizer que o sofrimento representa glória no futuro, quando ele diz lá no final do versículo 13, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então é glória no futuro, o sofrimento hoje está nos preparando, inclusive, para experimentarmos uma glória muito maior lá, se nós vivermos o sofrimento do presente, glorificando a Deus, nos exultando para a glória de Deus. No versículo 14, ele traz a ideia de que o sofrimento revela a presença do Espírito Santo na vida. Veja no verso 14, lá no final, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. O Espírito de Deus. E ele está falando de sofrimento. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Por quê? Porque sobre vós repousa o Espírito de Deus. Então, o sofrimento, quando vivido do modo de Deus, para a glória de Deus, entendendo que como cristãos é o que temos que passar, e fazemos isso com alegria, sabendo da nossa comunhão com Cristo, que caminha conosco em meio ao sofrimento, isso revela a presença do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, entre outras coisas, ele produz alguns frutos na nossa vida. Domínio próprio, alegria, mansidão, amor. E se o Espírito Santo está presente, produzindo isso em nós, são com esses frutos que nós vamos lidar com o sofrimento e com a perseguição. E o sofrimento visa a glória de Deus. Ele diz isso também no verso 14, final. Na verdade, nós existimos para a glória de Deus. E o cristão precisa entender isso. Você que é crente em Jesus Cristo, precisa entender isso e dedicar a sua vida a glorificar a Deus. Em tudo, em todo lugar, em toda e qualquer situação. Mesmo vivendo no meio do fogo ardente. Lembra dos meninos lá na Babilônia? Não vou nem falar de Daniel, vou falar dos três que foram jogados na fornalha, e lá era um fogo ardente. A fornalha foi aquecida, acho que 7 vezes mais, para que eles fossem jogados lá. Veja, eles não foram livres do fogo, eles foram livres no fogo. O Senhor não os impediu, não obstante a fidelidade deles, não os impediu de serem lançados naquela fornalha aquecida 7 vezes mais. Mas eles jogaram 3 homens lá dentro. Quando olharam, viram 4. E um era como filho dos deuses. O próprio Deus, como filho dos deuses, na linguagem dos babilônios. Era o próprio Deus junto com os 3 meninos lá na fornalha. Deus passando com eles por aquele fogo ardente. Era assim com os destinatários de Pedro, da carta de Pedro, é assim com você, é assim comigo, é assim com a igreja. Não é? Então, e Deus foi glorificado. Veja o resultado, leia o livro de Daniel, que você vai ver o resultado na vida daquele rei, daquelas pessoas, depois de contemplarem o que aconteceu com os meninos lá na fornalha. Então, queridos, esperem sofrimento, alegrem-se no sofrimento. Terceira instrução que Pedro nos dá, encontra-se do versículo 15 até o versículo 18. Estamos caminhando para o final, hein? Tenha paciência aí que nós já vamos acabar. E você vai poder ir para o seu almoço com tranquilidade. Terceira instrução para lidar com o fogo ardente, com o sofrimento. Examine sua vida. Examine sua vida. Primeiro, espere sofrimento, depois alegre-se no sofrimento. Terceiro, examine a sua vida. Está passando por sofrimento, o fogo está aquecido 7 vezes mais, examine a sua vida. Diz Pedro aqui, olha o que temos aqui do verso 15 ao 18. Não sofra, porém, o sofrimento vem, espere por ele. Mas ele diz, não sofra, porém, nenhum de vós, como assassino, ou ladrão, ou malfeitor. Você fala assim, pastor, eu nunca matei ninguém, não vou matar,
não roubo, não faço mal. Mas veja, ele diz, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Tem muito crente bisbilhoteiro, irmãos, que não cuida, mal cuida da vida dele, ou nem cuida, porque também fica cuidando da vida dos outros. Você pode até ajudar os outros, você pode até prestar atenção lá, para você, primeiro, não cometer os mesmos erros. Segundo, para você ser instrumento de bênção na vida das pessoas. E a sua base de argumentação é a palavra de Deus, para se intrometer lá. Se não for isso, na base dos seus achômetros, ou dos meus achômetros, ou porque a gente está reproduzindo discurso de alguém por aí, pelo amor de Deus, você vai trazer sofrimento para a sua vida por causa disso. Continuando, verso 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus. De novo, olha, glorifique a Deus com esse nome. Nome de Cristo, nome de cristão. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se o primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Irmãos, se o fogo é ardente para nós, imagina para os incrédulos. Meu Senhor, tem misericórdia. Verso 18, e se é com dificuldade que o justo é salvo. A porta e o caminho são estreitos e apertados. Poucos são os que acertam com essa porta e com esse caminho, o caminho da salvação, da vida eterna. Mas espaçoso, largo, são portas e caminho que conduz à perdição. E são muitos que entram por essa porta e andam por esse caminho. Porque é mais fácil mesmo de entrar e de caminhar por ele, mas é caminho de perdição, não é? Então, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Examine a sua vida. É a terceira instrução, terceiro conselho que Pedro nos dá aqui para enfrentarmos o fogo ardente do sofrimento, da perseguição. Na fornalha da perseguição, queridos, e do sofrimento, muitas vezes as coisas são vistas com maior clareza. E a gente consegue examinar melhor a nossa vida, nós pastores, o nosso ministério, se não estamos fechados em nós mesmos, nos impedindo de aprendermos com o sofrimento, com a dor, com a perda. Eu sei que muita gente se fecha, e ao nos fecharmos, nós deixamos de aprender. O sofrimento vem para aclarar a nossa visão, para dilatar ainda mais a nossa capacidade de ouvir e de discernir a voz de Deus. C.S. Lewis disse que a dor é o megafone de Deus, e às vezes ele vai usar a dor para acordar você, para chamar você para ele. E além disso, o fogo é um processo de purificação, de refinamento, e Deus nos faz passar pelo fogo para remover a sujeira, a imundície que há em nós e nos purificar. O próprio apóstolo Pedro, no capítulo 2, vai dizer, o próprio apóstolo Pedro, no capítulo 3 da segunda carta, ele vai dizer que um dia o julgamento de fogo de Deus virá sobre todo o mundo. O que existe agora, diz Pedro, está sendo entesourado para o fogo, como foi entesourado para a água lá nos dias de Noé. Enquanto isso, irmãos, enquanto esse julgamento de fogo não vem sobre o mundo inteiro, o julgamento de Deus começa na igreja, que é a sua casa espiritual, conforme aqui na primeira carta, capítulo 2, verso 5. Esse fato deve nos motivar a sermos mais puros, mais santos, mais obedientes, mais submissos à vontade de Deus, o quanto for possível nesta vida. Mas esforce-se para ser mais puro, mais santo, mais consagrado a Deus, em nome de Jesus. E para examinar a própria vida, já que esse é o conselho, olhe para você mesmo, se você não está sofrendo como alguém que se intromete na vida do outro. Olhe para a sua vida e veja se você não está sofrendo como um malfeitor, como um ladrão. Olhe para a sua vida, faça um autoexame.
Peça ao Espírito Santo para iluminar a sua consciência. E algumas perguntas são fundamentais para fazermos esse autoexame. Algumas delas eu cito aqui. Primeiro, qual é o motivo do meu sofrimento? Qual é o motivo? Eu sempre pergunto, não só por que eu estou sofrendo, mas para quê? E muitas vezes, irmãos, eu faço isso em silêncio. Não falo com ninguém, não falo às vezes nem com a minha esposa. E fico atento para ouvir a resposta de Deus. Por que eu estou passando por isso? Qual é a finalidade disso, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar? Onde o Senhor quer me levar com tudo isso? Segundo, eu estou envergonhando a Cristo ou estou glorificando a Cristo com a minha vida? Estou sofrendo. O fogo está aquecido 7 vezes mais. Está difícil de lidar com a situação. Olha para dentro de si, olha para a sua vida como um todo e pergunta, eu tenho glorificado a Cristo com a minha vida? De repente eu estou colhendo fruto de sementes que eu semeei. O sofrimento é o fruto das más sementes que eu espalhei. Ao invés de viver para Jesus, estava vivendo para mim mesmo. Ao invés de glorificar a Jesus, eu estava exaltando a mim mesmo. Ou vivendo por influência de alguém, para exaltar essa pessoa, como se a minha vida dependesse totalmente dela. Não é? Então, como eu tenho vivido? Como eu tenho vivido? Porque o sofrimento pode ser também motivo de uma vida contrária à vontade de Deus, que tem entristecido o Espírito de Deus. Com base nos versículos 17 e 18, você tem uma outra pergunta que você pode fazer. Será que eu tenho procurado ganhar as pessoas para Jesus? Ou eu tenho afastado as pessoas de Jesus? Esses dias, lendo Gênesis, né, e comentando numa das reuniões de oração, não sei se foi ontem, acho que foi ontem, a gente estava dizendo o seguinte, acho que foi ontem mesmo, com base na experiência de Caim. Caim mata o irmão dele, depois Deus coloca uma maldição sobre ele, e ele vê que a partir dali ele ia sofrer muito. E o que a gente vê em Caim? O coração endurecido de Caim fez com que Caim se preocupasse muito mais com o sofrimento dele do que com o pecado dele. Na verdade, ele não se preocupou com o pecado. Na carta aos Hebreus, a gente vai aprender que não achou lugar de arrependimento na vida de Caim. Então, Caim não se arrependeu do seu pecado, de ter matado o irmão. Tentou, inclusive, esconder aquele assassinato. Dissimulou, fingiu. Quando Deus perguntou, cadê seu irmão? Ele falou, sei lá do meu irmão. Eu sou tutor dele, por acaso? Sou responsável por ele? E deveria ser, ele era o irmão mais velho. Deveria cuidar do irmão, proteger o irmão, ensinar o irmão. Olha, não é porque eu não fui aceito quando eu levei a minha oferta. Meus irmãos, e aqui vale um adendo. Não foi a oferta de Caim que desqualificou Caim como adorador. Eu já ouvi muita gente dizer que foi a oferta que Caim levou que o desqualificou como adorador. Na verdade, foi Caim que desqualificou a oferta dele. Porque depois aquele tipo de oferta foi inserido no sistema de culto dos hebreus. Mas foi Caim, com seu coração duro, orgulhoso, resistente à vontade de Deus, que desqualificou o que ele levou e ofereceu a Deus. Então nós precisamos ter cuidado com o nosso coração, sim. E quando a sua preocupação for maior em relação ao seu sofrimento do que em relação ao seu pecado, você está com o coração enganoso no seu peito aí. O seu sofrimento
não pode te preocupar mais do que o seu pecado. Mesmo porque o sofrimento faz parte da vida, especialmente da vida cristã. Agora, o pecado, não. E às vezes nós temos medo do sofrimento e brincamos com o pecado. Então, faça perguntas, examine-se, faça perguntas e corrija-se. À luz da palavra, com a bênção da direção do Espírito Santo, corrija-se e adeque a sua vida à vontade de Deus. Em nome de Jesus. Quarta e última instrução, versículo 19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Prática do bem sempre. Fomos criados para as boas obras. Lembre-se disso. Fomos criados para o bom procedimento, para a boa conduta. Fomos criados para vivermos de tal forma que as pessoas, olhando para nós, glorifiquem ao nosso Deus e Pai. Então, quarto conselho de Pedro, quarta instrução que ele dá para lidar com o sofrimento, com a perseguição: entregue-se a Deus. Jesus entregava-se, quando injuriado, quando maltratado, entregava-se àquele que julga retamente. Capítulo 2, versículo 23, nós já passamos por lá. E agora Pedro está chamando de novo a gente para, a exemplo de Cristo, entregarmos-nos a Deus quando passarmos por sofrimento, especialmente por um sofrimento muito intenso. Queridos, quem sofre dentro da vontade de Deus pode entregar-se ao cuidado de Deus, deve entregar-se ao cuidado de Deus, e tudo mais que se faz como cristão depende disso. Disso o quê? De nos entregarmos a Deus, de nos confiarmos a Deus. Aqui Pedro usa o verbo encomendar, encomende a sua alma ao fiel Criador. Por meio da prática do bem, fazendo o bem, eu estou colocando a minha alma, encomendando a minha alma nas mãos do fiel Criador. Esse termo é um termo bancário, isso significa depositar a fim de guardar em segurança. Então, encomendar é um termo bancário que significa depositar a fim de guardar em segurança. E é evidente que quando depositamos a vida no banco de Deus, nós sempre recebemos os dividendos eternos desse investimento, né? E essa imagem lembra que nós somos preciosos para Deus. Deus nos criou, Deus nos redimiu em Cristo Jesus, Deus vive em nós pelo Espírito Santo, Deus nos guarda e Deus nos protege. Eu recebo diariamente propagandas de instituições bancárias oferecendo tipos de investimentos, vários tipos de investimentos, especialmente para esse momento de crise que nós estamos vivendo, de incertezas financeiras. Eu estou sempre recebendo propaganda de banco. Esse é o melhor investimento, esse é o melhor investimento, não invista nisso aqui, vai ter uma live de especialista orientando a como, onde investir, mas essas propagandas sempre vêm acompanhada de garantias a respeito da estabilidade e da idoneidade da instituição financeira que está mandando aquelas propagandas ou oferecendo aquele serviço. Então, eles falam do que eles estão oferecendo, junto eles falam de que aquela instituição, ela é idônea, ela é estável, e você tem essa segurança e você pode confiar que o que você depositar ali vai estar bem seguro, bem guardado, e você vai ser recompensado, né? E essas garantias são importantes para esses tempos de crise. Meus queridos irmãos, mas ninguém é mais fiel do que Deus. Ninguém é mais fiel do que Deus. Ninguém é mais capaz do que Deus. E Ele prometeu nos guardar e proteger. E nele nós podemos confiar. Se nós confiamos num banco para guardar o nosso dinheiro, para aplicar o nosso dinheiro, podemos confiar muito mais em Deus para encomendarmos a Ele, para colocarmos nas mãos dele a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho,
tudo que somos e tudo que temos. E tudo que viermos a conseguir, e o que viermos a nos tornar ainda, porque a nossa vida está sendo trabalhada pelo próprio Deus. Então vamos confiar totalmente nele. É o que nos diz o Salmo 121, não é isso? Dessa proteção continuada de Deus, uma proteção segura. O Salmo 22, 121, você conhece. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O verso 5, o Senhor é quem te guarda. O verso 4, o Senhor não dormita, nem dorme. O guarda de Israel, é certo que ele não dorme. Ele é quem te guarda. Verso 7, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O Senhor guarda a sua alma. Não é? Verso 8 e último do Salmo 121, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. E Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Através da carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 5, nós lemos e aprendemos, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Segurança total. Segurança total. Completa. Deus é fiel e Deus é capaz. Então, no meio do sofrimento, entregue-se a Deus. Por pior que ele seja, por mais dano que ele esteja causando na sua vida ou em alguma área da vida, encomenda a sua alma ao fiel Criador, continue vivendo de modo digno de Deus, para glorificar a Deus. Queridos, se sofrermos dentro da vontade de Deus, não haverá motivo para temer. Vou repetir, se sofrermos dentro da vontade de Deus, não haverá motivo para temer. Se você está sofrendo agora e é a vontade de Deus, não há motivo para você temer. Por quê? Porque o Pai, o fiel Criador, amoroso, bondoso, misericordioso e justo, nos acompanha, nos acompanhará até o fim e nos dará vitória. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus amados, não há incompatibilidade entre fé cristã e sofrimento. São perfeitamente compatíveis. Parece que o sofrimento, a perseguição, vem no pacote da salvação. Faz parte da vida, especialmente, em particular, da vida cristã. Por isso, o apóstolo Pedro nos deu aqui 4 instruções para lidarmos com o sofrimento, seja ele brando, seja ele um fogo ardente, como ele mencionou aqui, e as instruções são: espere pelo sofrimento. Isso vai tirar você do desespero. Alegre-se no sofrimento. Examine a sua vida em todo o tempo, mas especialmente no meio do sofrimento. E, por fim, entregue-se a Deus. Confie a sua vida, a sua segurança, seu bem-estar nas mãos do Todo-Poderoso. Amém? Quero orar com você, por você. Deus, muito obrigado por este momento, pela meditação na palavra do Senhor. Obrigado pelas pessoas que estão conosco aqui agora e por aquelas também que virão acessar esse vídeo posteriormente. Mas o desejo do meu coração ao trazer essa palavra é o que o Senhor nos ensine, a cada um de nós, a lidarmos com o sofrimento, com a perseguição, por pior que eles sejam, por mais danos que eles venham causar na nossa vida, ou em alguma área específica da nossa vida. Que possamos lidar com o sofrimento, com a perseguição, com a dor, com as perdas, do modo do Senhor, do jeito do Senhor, firmado nas instruções e orientações, ensinamentos que o Senhor tem nos dado, como hoje de manhã. Que possamos, de fato, ter a consciência de que o sofrimento faz parte da nossa caminhada com o Senhor. Porque perseguiram o Senhor da glória, porque não perseguiríamos os seus seguidores, porque não perseguiriam os seus seguidores? Se perseguiram ele, Pai, por que não perseguirão a nós? Se ele sofreu,
Porque nós estamos aí vivendo e rejeitando o pecado, o sofrimento, e rejeitando os ensinamentos que o Senhor tem trazido através da dor e do sofrimento. Precisamos rejeitar, sim, o pecado, precisamos abandonar o pecado que gera não só dor e sofrimento, mas morte. Morte física, morte espiritual, morte eterna. Mas não o sofrimento, especialmente o sofrimento vivido de acordo com a tua vontade, para nos provar, para nos purificar. Ensina-nos, ó Deus, a viver cada momento da nossa caminhada com alegria, com louvor, na vida e nos lábios. Em nome de Jesus, ajuda-nos a examinarmos a nós mesmos em cada momento da nossa vida, especialmente, ó Deus, nos momentos de dor, de sofrimento, porque certamente haveremos de aprender alguma coisa e de melhorarmos aquilo que somos em Cristo Jesus, para representarmos melhor ainda o Senhor aqui nesse mundo. E dá-nos a graça de, com toda confiança e tranquilidade na alma, nos entregarmos ao Senhor, confiarmos a nossa vida, a nossa segurança, a nossa paz, nosso bem-estar, não só no momento presente, mas também o nosso futuro, ó Deus. Confiarmos nas mãos do Senhor o que somos e o que temos, porque no Senhor nós estamos guardados, protegidos. E passemos o que tivermos que passar. Seremos vitoriosos, bem-sucedidos, porque passaremos com o Senhor, como o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, que não nos deixaria, jamais nos desampararia. Louvado seja o Senhor pela presença do Senhor conosco, por essas promessas que nos embalam, que nos encorajam. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco. Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso guardião, é o nosso protetor. O Senhor é quem nos conduz em vitória e em triunfo. Não importa o caminho, com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Porque o Senhor nos amou antes da fundação do mundo, porque o Senhor nos ama. E o amor lança fora o medo. Então dá-nos essa graça de caminharmos com alegria no nosso coração, apesar das circunstâncias adversas da vida. Honrando o Senhor com as nossas vidas, testemunhando acerca da salvação, ganhando almas para o Senhor, cooperando no trabalho com o Senhor, do Senhor, servindo fielmente como igreja, como membros da igreja local, porque somos membros da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Dá-nos a graça de sermos encontrados assim, Senhor, vivendo para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. Obrigado por esse momento, obrigado mais uma vez pela vida de cada irmão, irmã, amigo, amiga que está conosco aqui, Senhor. Abençoe o dia de cada um, o domingo de cada um, e que à noite estejamos de volta aqui às 19h30 para ouvirmos mais do Senhor, para aprendermos mais do Senhor, para continuarmos cooperando com o Senhor na obra que o Senhor está realizando na nossa vida, e na vida dos nossos irmãos, e na vida da nossa família, e no mundo em que nós vivemos, Senhor. Em nome de Jesus e para a glória dele é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Deus te abençoe. Bom domingo, até de noite, se Deus quiser. Bom almoço aí e evite confraternizações. Eu sei que você está doidinho para juntar a família, os amigos para um churrasco, reunir todo mundo aí na sua casa ou em algum lugar. Evite isso, por favor, não faça isso. Não é o momento. Tá bom? Em nome de Jesus, vamos evitar esses ajuntamentos, aglomerações, para daqui a pouco podermos, de fato, estarmos juntos com toda segurança e tranquilidade. Beijo no coração de cada um. Abraço carinhoso em todos aí. Fiquem com Deus. E obrigado mais uma vez pela presença e participação aqui.